सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यः पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि भवदुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ भीषाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववानुभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Vaigunno kitakalito paishunno brahma viruto Dainarnava nimagnaham Sri Chaitanya Vaidyamasray. Vaigunno kitakalito paishunno brahma parito Dainarnava nimagnaham Sri Chaitanya Vaidyamasray. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que um homem que não tem rendição, que não tem anugatya, é como uma fera feroz, ou pior do que uma fera. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: aquele que não possui anugatya, rendição, é somente como um animal selvagem, ou pior do que isso. Porque, às vezes, os animais não descem nos níveis baixos em que os homens são capazes de descer. Portanto, isso é uma situação muito perigosa, a pessoa que não tem rendição a nenhum grande santo. Nós não conseguimos nos livrar da atração e da repulsão. Esse tipo de reação é necessário na nossa vida. Nós não podemos nos livrar da atração ou da repulsão pelas coisas, pelos objetos, pelas pessoas. Essa é a nossa vida. Nós sentimos atração por coisas materiais, por dinheiro, por posição, tudo isso. Nós estamos sentindo atração por Kamini Kanchana, por tudo isso. Mas nós não sentimos atração pelos pés de lótus do Guru Pada Padma. Nós não sentimos atração pelos pés de lótus do Senhor Supremo. Isso não. A gente exibe um comportamento, nós estamos interpretando uma peça, um teatro. E repulsão, o que significa? Quando nós odiamos alguém, quando nós não gostamos de algo, então esse tipo de comportamento, atração e repulsão é necessário, só existe isso na nossa vida, nós não conseguimos superar isso. É por isso que não conseguimos nos ocupar em Hari Bhajana, não podemos começar o Hari Bhajana, a adoração a Krishna. Enquanto o Gurus Vaishnavas, porque o Shuddha Guru Vaishnava, o Vaishnava puríssimo, é tão poderoso, a sua vairagya, seu conhecimento transcendental está sempre queimando, brilhando nesse sentido. Por que nós encontramos que Prabhupada, o tempo todo, em qualquer momento que você visse, ele estava sempre lá. Não existe falta ou lacuna no Vaishnava puro, porque ele está sempre em contato com o Senhor Supremo. O Vaishnava puro está sempre em contato com Bhagavan, com Shri Krishna. É por isso que eles nunca sentem nenhum tipo de falta, nenhum tipo de insatisfação se manifesta dentro deles. Insatisfação não existe dentro deles. Se houvesse insatisfação, se você se sente insatisfeito, mas você tem um desejo de desfrutar, então você nunca se torna uma pessoa poderosa do ponto de vista devocional. Ou você se torna fraco, a fraqueza vem e faz com que você se encha de medo. Oh, meu Deus, o que vai acontecer? Se eu não posso preservar essa propriedade no meu nome, o que vai acontecer no futuro? Algum devoto pergunta: o que vai acontecer quando o seu guru for embora desse mundo material? Agora está tudo bem, mas de onde virá o dinheiro depois? As pessoas se perguntam. Eu acredito que esse tipo de pergunta implica diretamente que essa pessoa é muito fraca. Ele não tem fé no Shuddha Guru Vaishnava e no Senhor Supremo. Então é melhor que ele fique em casa. Não venha até o ashram para nos unir. Essa pessoa deve se casar e ficar em casa. Esse tipo de concepção nos mostra que existe algum tipo de fraqueza dentro do coração dessa pessoa. Que tipo de propriedade eu peguei do meu pai quando eu deixei minha casa? Que tipo de propriedade eu peguei do meu Guru Maharaj? O que dizer de propriedade se eu não recebi nenhuma rúpia, eu não aceitei nenhuma rúpia dele? Mas ao mesmo tempo eu penso que tudo foi Guru Maharaj que me deu. Eu não tinha propriedade, não tenho conta bancária na minha vida. O que quer que está acontecendo, acontece pela misericórdia do Senhor Supremo.
eu recebi alguma goshala, eu cuido das coisas, nada falta. Então nós temos que alcançar essa fé de 100% nos pés de lótus do Guru Vaishnava. Prabhupada nunca quis pensar que por tomar abrigo nos pés de lótus de Gorakshara Das Babaji Maharaj, o que ele ia conseguir? Não havia nome nem fama relacionados a isso. Eu não poderia receber Labha Pujipratista, dinheiro, adoração e prazeres. Então, dessa maneira, nós não devemos aceitar um Guru pensando assim. Nós não devemos nunca aceitar um Guru com esse tipo de concepção. Se nós tivermos fé de 100% nos pés de lótus do Guru Vaishnava, então, nesse momento, todos os problemas se resolvem. Mas se eu observar tudo e perceber que existe alguma briga e as pessoas estão ocupadas arranjando seu interesse pessoal, eu dissolvo todos os meus planos e vou embora. Eu estou observando. Então, dessa maneira, eu não posso permitir que Kali Maharaj entre dentro desta área. Eu não posso permitir que Kali entre dentro desta área. Tais pessoas devem ir embora. Às vezes o Guru Pada Padma costumava dizer, eles não entendem o que eu quero dizer. Se eu falo sobre o Guru Tattva, se eu falo pesadamente para fazê-los conscientes, eles pensam que eu quero Guru Seva, que eu me acho um Guru e que eu quero serviço. Então é por isso que eu não falo assim. Guru Pada Padma costumava dizer, por conta da sua timidez, eu me sinto tímido, porque quando ele falava pesadamente sobre Guru Tattva, as pessoas pensam que o Vaishnava que fala sobre Guru Tattva quer seva para si. Mas Guru Tattva é assim. Aquele que pode digerir esse Siddhanta pode sobreviver na vida devocional. Quem não consegue digerir esse Siddhanta se perde. Nós não temos nada a fazer. Nós não podemos pressionar ninguém. Muitas vezes Prabhupada costumava manifestar tais passatempos pela ajuda dos quais os discípulos tolos poderiam entender, nós fizemos algo errado. Eu não estou falando Prabhupada, Bhaktisiddhanta dizia, eu não tenho direito de falar da minha própria mente. Então Prabhupada dizia, aqueles tolos, aqueles idiotas poderiam entender o que eu estou querendo dizer. Mas mesmo assim, há pessoas que não realizam. Eles não eram capazes de realizar. Não há qualificação para tanto. Se o Guru Pada Padma quiser decidir, tomar uma decisão sobre mim, se vai me dar Diksha ou não, qualquer outra qualidade que estiver em mim ou nele, então eu serei desqualificado. Mas é pela sua... se ele fosse me julgar pelas minhas qualidades, ele teria que me descartar. Mas essa é a prova de que ele me dá infinita misericórdia. Quanto mais misericórdia ele mostra para mim, isso significa que quanto mais eu sou caído. O Guru Pada Padma mostra misericórdia para mim. Isso não significa que eu sou um grande macaco, que eu sou alguma personalidade importante. Se o Guru Pada Padma me mostra misericórdia, me dá misericórdia, não significa, ele gosta de mim porque eu tenho muitas qualidades. Você não deve pensar assim. Não é assim. Eu vi alguns assim chamados devotos fazendo serviço, dando seva para o Guru Pada Padma. Eu o ouvi dizer, quem conhecia meu Guru Pada Padma? Ninguém o conhecia. Os discípulos dizem, quem conhecia nosso Guru Pada Padma? Quem conhecia ele? É por nosso mérito que o mundo inteiro está conhecendo ele. Eu penso que essa pessoa que pronunciou isso deveria voltar para casa para se casar e ficar na sua vida familiar. Ele não tem direito de se incumbir de toda a situação devocional, pois ele é um materialista. Meu Guru Pada Padma não tem poder para explicar.
E essa pessoa estava querendo dizer que o Guru não tinha poder para se expressar. Quem fala isso é uma criança louca e tola. Se eu falar dessa maneira, quem conhecia nosso Guru por minha causa, que todo mundo ficou conhecendo ele, isso significa que você está perdendo o ponto básico. Você está fazendo um problema, você está criando uma parada, uma ofensa. É uma parada básica. Qual é? Você está dizendo que o Guru não é um objeto autorrefulgente, que ele é um objeto automanifesto. É por seu mérito que o mundo fica sabendo dele. Mas ele é transcendental e eterno. Mas esse é o seu Siddhanta Vichar. Então eu acredito que você não possa fazer bhajana de maneira apropriada. Então todas as qualidades sujas que estão dentro do meu coração, todas essas qualidades sujas, como os vermes de um livro, que vão comer todos os conteúdos dos livros. Você abre o conteúdo do livro depois de 30 anos e o livro está tudo comido, devorado pelos insetos. Por fora parece que está tudo bem. Como então esses vermes dos livros que comem todos os pontos principais do livro, e agora este livro está aqui, mas qual é a sua utilidade? Então, essa concepção animalesca, todas essas concepções bestiais estão na forma, às vezes, jovens têm essa espinha. Quem fala sobre isso? Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, o mais elevado Paramahamsa do mundo, neste universo. Ele fala dessa maneira. Essa é a minha condição. Essa é a minha condição. Eu descubro que eu estou no oceano de Daina. Eu descubro minha inabilidade, minha incapacidade de fazer Hari Bhajana. Eu só encontro qualidades rejeitáveis em mim, desnecessárias em mim, que são capazes de me fazer cair no oceano da ilusão material. Então agora, meu único abrigo é Chaitanya Vaidyamashraya, o médico mais experiente. Isso, o que significa essa expressão? Que os devotos de Chaitanya Mahaprabhu nos dão um tratamento médico. Eles nos dão um tratamento médico, deram até para mim, sob o abrigo de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é o Senhor Supremo pessoalmente. Ele é o médico mais experiente que dá todas as prescrições. Se você segui-lo, nós não precisamos esperar para fazer bhajana numa próxima vida. Nessa vida nós podemos alcançar. Então, se eu tomo abrigo nos Vaishnavas puros, nessa Chaitanya Vaidya, desses santos cuja posição está firme nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, devo tomar abrigo neles. Dessa maneira, Guru Pada Padma, meu Guru Pada Padma, costumava dizer de Shambhava, eles não estão numa posição de dar as glórias mais elevadas para o Guru Pada Padma. Eles não estão nessa posição, eles não podem dar, eles não entendem. Eles descobrem o corpo material do Guru Pada Padma. Eles veem que o Guru não tem finanças, ele não é inteligente como nós somos. Esse é o cálculo da alma condicionada. O Guru Pada Padma não sabe fazer isso, eu que faço. O Guru Pada Padma não pode fazer isso. Dessa maneira, nós desenvolvemos concepções equivocadas sobre o Guru Tattva. Um desvio mínimo do caminho do Guru, porém, me faz cair do processo. O Guru Pada Padma pode acreditar em mim, mas eu não posso acreditar nele.
O Guru Pada Padma acredita em mim 100%, mas eu não consigo acreditar nele. Essa é a minha condição miserável. Essas pessoas nunca poderão ser salvas. Essas pessoas nunca poderão ser salvas. Qualquer tipo de malabarismo, essas pessoas são capazes de fazer diante do público. Eles não vão, porém, alcançar o sucesso espiritual. O Guru Pada Padma pode enxergar e realizar tudo. Nityananda Balarama pode realizar o que está dentro do seu coração. Ele sempre pode realizar tudo. Então, qualquer ofensa, direta ou indireta, se você ignorar Guru Pada Padma, sabendo ou sem saber, de propósito ou sem propósito, mesmo assim, de qualquer maneira você vai cair, você não vai alcançar o sucesso da vida espiritual. Claro, isso tem valor se você quiser fazer bhajana, mas se você quiser usar o Guru Vaishnava como seu instrumento, então isso é diferente, eu não vou falar desse projeto. Mas se você quiser a propriedade genuína do conhecimento transcendental, olha, falar coisas espirituais é fácil, a vida dura 2 dias, mas realizar isso é muito difícil. É fácil falar, mas realizar esse ponto é muito, muito difícil. Às vezes alguém me mostra você é igual ao nosso Guru Pada Padma, ou mais do que ele. E depois disso, se eu mostrar alguma fraqueza nessa pessoa, essa pessoa vai me dar um chute, essa mesma pessoa. Não muda nada. Eu não fiz nada de errado. Ele diz para mim, qual é o desejo de Bhagavan vai acontecer. Eu digo, antes de dizer isso, você deveria subir no nível transcendental. Eu disse isso só. Qual é o desejo do Senhor vai acontecer? E eu disse, preste atenção. Essa pessoa fez esse comentário. Mas para falar dessa maneira, eu respondi, você precisa subir no nível transcendental. E aí você pode falar, essa pessoa, só por causa disso, dessa sugestão, ficou muito brava e quis me jogar fora. E disse para todos, não escutem quem ouve o Harikatha do Baba. Todos fora estão apagados, cancelados. Quantos forem? Centenas de devotos. Ou vocês param de ouvi-lo, ou você cancela o Harikatha dele, ou vocês não podem vir para o nosso templo. Essa é a condição atual. Então, ninguém pode me enganar. Eu posso entender tudo pelo desejo do Guru Pada Padma. Se eu descubro que a Sangha está assim, eu dissolvo tudo e devolvo o dinheiro para vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem. Se eu encontrar duplicidade aqui, eu não vou pactuar com isso. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, o mais elevado Paramahamsa Guru, fala dessa maneira. Então, o que falar de mim e de você? Ele expressaria esse tipo de humildade. Uma rendição completa, sem uma rendição completa aos pés de lótus do Satguru, você não consegue alcançar nada, mas o Satguru é muito, muito raro. Nem todos são Satgurus. É algo tão raro que nós poderíamos citar a explicação de Shankara Bhagavan a esse respeito. Ele diz para Devi, para Parvati Devi, Durlabha Gurur Devi, Shitto Shishya Santapaharaka, Guravo Bahavo Shanti, Shishya Vitvapaharaka, Durlabha Gurur Devi, Shishya Santapaharaka. Um guru como esse é muito difícil de encontrar, que está saturado de Ananda, está sempre no oceano de Ananda. Se você alcançar os pés de lótus de tal guru, você pode perceber que é como um papel carbono que absorve tudo que estiver sujo.
como, inclusive a dor que está dentro de você, como um papel, esse guru absorve tudo. E esse guru é muito raro, esse tipo de guru é muito raro. Nós não podemos esperar ouvir Harikata no momento presente, o Harikata genuíno. E se de qualquer maneira você puder encontrar o Harikata genuíno, você não vai encontrar o recipiente que possa conter esse Harikata. Isso é impossível, nós estamos numa situação crítica, estamos na era da controvérsia, da briga. A atenção das pessoas não está concentrada nos pés de lótus de Nityananda. A atenção está no dinheiro, na posição, em tudo mais. E aí onde está a atenção das pessoas? A atenção das pessoas é Labha Puja Pratista, adoração, glorificação e fama. As pessoas não estão interessadas em fazer Guru Seva. Enquanto o nosso coração e a nossa mente repousarem, porém, aos pés de lótus do Sadguru, Prabhupada costumava explicar que enquanto você trabalha, vai, fala, o que quer que você esteja fazendo, se você puder enxergar os pés de lótus do Guru Pada Padma, você está recebendo um sinal verde. Não está longe o dia em que você pode alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Então, em qualquer lugar, em qualquer momento que você esteja, se você estiver sempre olhando para os pés de lótus do Guru Pada Padma, então você recebe um sinal verde. Então, enquanto nossa mente e nosso coração ficam nos pés de lótus do Guru Pada Padma, todas as nossas respirações são pela completa satisfação do Guru Pada Padma. Então, somente assim nós podemos obter sucesso. Eu penso que nós nunca ouvimos esse tipo de explicação na nossa vida. Eu penso que no mundo inteiro, você pode cortar isso, fazer um vídeo breve. Você já ouviram alguma coisa como isso que eu estou dizendo? Não, ninguém vai ter poder para falar dessa maneira. Se eles falarem assim, as pessoas vão descobrir que eles são fracos, que eles têm fraquezas, eles vão vê-los que na verdade eles estão nus. Então, somente quando a mente se repousa nos pés de lótus do Guru Pada Padma, a cada respiração na nossa vida só vai ser feita para a satisfação do Guru Pada Padma, que é a fonte de tudo. Ele é a fonte de todo o poder. Se o Guru Pada Padma quiser tirar o seu poder, ele faz de você um mendigo na vida espiritual. Se você quiser testar, você pode ver. Guru Pada Padma vai tirar todo o poder de você e você vai se tornar um mendigo no caminho da vida espiritual. Você vai poder perder tudo. O Guru Pada Padma pode retirar todo o poder que ele lhe deu. Então, você até agora não tem concepção de que todo o poder vem do Guru Pada Padma, você pensa que tudo vem da sua capacidade. Esse é o seu grande erro. Você pensa que você está... que o Guru pode retirar todo esse poder e transformar você num mendigo no caminho da vida espiritual. Então, a cada respiração da nossa vida deve ser feita pela completa satisfação do Guru Pada Padma. Isso é. Então, Vrindavan Das Thakur Mahasaya quis fazer tudo para a completa satisfação de Nityananda Prabhu. Ele quis carregar a ordem de Nityananda. E é por isso que ele escreveu isso. Eu disse, enquanto a nossa mente e nosso coração estiver repousando nos pés de lótus do Guru Pada Padma, até esse ponto nós vamos sentir uma paz transcendental acontecendo dentro do nosso coração. Enquanto a nossa mente, nosso corpo, nossas palavras estejam repousando nos pés de lótus do Guru Pada Padma, você não vai sentir insatisfação, mesmo sem dinheiro. O Guru Pada Padma, porém, está aqui. É sua responsabilidade, você pode fazer. Então, dessa maneira, quando a nossa mente está desviada dos pés de lótus do Guru Pada Padma, então nós nos ocupamos para acumular terras e propriedades nos nossos nomes. Mas quem pode ver isso?
eu tenho meu futuro para cuidar. Anyway, Guru Padma is not O going Guru to take the Padma não vai responsibility ser of uma my future. responsabilidade para o meu futuro. Padma is the idiot number one. Então ele é o idiota That's número why 1, é isso que I você must, imagina? take my responsibility Eu myself. tenho que me Okay, responsabilizar eu mesmo, No ok? problem. You take your responsibility. Tome sua responsabilidade. Now, today, from Então, se é today isso que onward, você quer. your Então, a partir de responsibility, hoje, you are você é going to take responsável. yourself. Very good. Tome a responsabilidade sobre si Guru mesmo, Padma então. não. O Guru Padma Ele não tem no força money, no suficiente, position. ele é tolo, ele não tem dinheiro, não tem posição. You take É isso que your você responsibility. pensa, You que try to você é secure your life. responsável, que você vai dar You try segurança to para a sua secure própria your life. vida. Okay, no problem. Não há This problema, way- então, se é isso que você acredita que você pode fazer. We are going to get Então, diverted dessa from the maneira, lotus nós feet vamos of nos Guru. desviar dos pés de lótus do Guru Vaishnava. We don't understand Nós não entendemos the gravity of a Guru gravidade Padma is do, more que, and que a more gravidade do Guru than Padma Bhagavan. é maior do que a gravidade do Because próprio he Senhor is going to Supremo. accept Porque some small seva from me. ele vai Oh, aceitar he is algum weak. seva That's minúsculo why de he is mim. taking seva from me. No other way. Ele é fraco, por isso que ele toma seva de mim, não tem outra He is taking explicação. some seva from me. Está That's why tomando he seva must de be mim. weak. É por isso que ele deve ser fraco. We don't understand. Nós não He is going to give me entendemos scope. que ele está me dando uma oportunidade, uma chance. He is going to give me scope. Ele so está me that I dando uma can come oportunidade out. para I que eu think possa he is going to sair take seva da from me. minha ilusão. This way, Dessa maneira, we are going to destroy nós vamos ourselves. deixar com que nós nos destruímos, nos For the destruamos. destruction of our spiritual life, Então, para a bhajan life, destruição da nossa we vida espiritual, da are nossa vida de responsible bhajana, somos nós Whom os to grandes blame? responsáveis. Ninguém pode ser nobody to culpado. blame. Ninguém pode ser We apontado are como going to culpado. Nós destroy vamos our destruir bhajan life. nossa vida do bhajana, We nós are going to mesmos. express some doubt. Nós vamos expressar como dúvidas pelo Guru, sobre o Guru, sobre os Because Vaishnavas. whatever dirty Porque o thing que there, quer que if haja dirty de thing is sujo, there inside my se heart, existe algo sujo so dentro I do meu can express coração, about Guru Padma also. então como é que eu vou expressar essas mesmas sujeiras sobre o Guru Padma Try to também? understand. Tente entender. What is not there inside your heart, Aquilo que não está dentro do seu I like to coração. explain this point. Eu quero Very explicar esse ponto Try muito to importante. realize. Tente realizar. If you have no conception, no idea, no Se você não experience, tem nothing, concepção, não tem ideia, não tem bonded soul, experiências, a alma going to condicionada think pensa according to de acordo the com guidance of his own self. a guia do dirty mind and da sua heart. mente suja, do seu próprio And we eu, have experience bank. da mente We have our imperfeita. Nós experience temos um bank. banco de If we find experiências. something E se which você is encontra not there algo in que não experience está no bank, seu banco we de cannot- experiências, not você there. fala, mas isso We não have no existe, eu idea. não sei o que é That's isso. easy. Isso é inútil. So surely Então, com certeza, the kind of dirty conception o tipo de coming inside concepção you, suja que se manifesta dentro de você going to express vai about expressar Guru Vaishnava, that is surely sobre there que inside. vai ser expressada pelo Guru e pelos Vaishnavas. Isso, na verdade, If está I am dentro de speaking all você. rubbish about Se eu Srila digo Bhaktivinoda Srila sujeira Paramahansa contra Bhakti Sreshto, Pramod nobody Puri can Goswami find Maharaj any fault with Paramahamsa, it. But still, ninguém poderia anybody encontrar can find defeitos with nele. Prabhupada, so many faults. Mas muitas pessoas tentaram encontrar defeitos, e tentaram encontrar defeitos até em So, Prabhupada if I am going to Bhaktisiddhanta. express some dirty Então, se eu attitude about expresso Guru alguma Padma, coisa suja sobre o Guru Padma, alguma atitude some imperfeita, doubts and such, alguma that's dúvida, when alguma that dirty thing suspeita, is already there isso because significa you que essa have- sujeira you are já expressing está it. lá, ela está What dentro is de not você. there? O One que não small está no boy seu of coração 5 você não years, pode expressar. Então, He has his um menino previous de sanskar, 5 okay, anos, ele but tinha seus doesn't he a sanskaras small boy? precedentes, mas no momento atual You ele é like um to menino cheat him, he pequeno. cannot understand. Se você quiser trapaceá-lo, ele não vai Because he is perceber. small boy, Porque now ele é um maturity menino cannot- criança, then after ele that não cannot. tem So what maturidade. is dirty thing is there inside your Então, o heart, que quer que you like esteja to de sujo attribute no to seu others. coração, você quer, na verdade, delegar e Whenever atribuir para somebody os going to outros. speak all rubbish Quando about Guru alguém Vaishnava, vai pronunciar tolice sobre o Guru e sobre Shuddha o Guru Vaishnava, Vaishnava, you be sure o Shuddha Guru Vaishnava, tenha in certeza, Vyasasana and eu City, estou sentado no that dirty Vyasasana, thing already que there essa inside sujeira, you, na verdade, está that is dentro the- da pessoa, that is da why this pessoa que kind faz of essa crítica, que faz essa ofensa. volcanic eruption E é por isso que ocorre from his essa mouth. erupção vulcânica negativa da mão desse tolo, Follow. da boca desse tolo. Somehow I like when people Então, like to quando make as fool of pessoas me, I querem know. me fazer de tolo, I know, eu sei, 100% 100% eu sei. Ah, eles Still querem I me give fazer chance. tolo, mas mesmo assim eu dou chance para Believe me, eles. I know. Acredite, eu By sei, hearing them that they ao are ouvir a attitude, I maneira como understand. eles falam, eu But still I entendo. give some scope. Mas mesmo assim eu dou para maybe eles alguma chance. I can lose something, okay? Talvez Let eu me perca try. algo, vamos ver. If I can save that Jivatma. Se eu puder salvar essa Because Jivatma, my target is porque only esse é meu to save. objetivo, salvar. I have no self, you cannot discover any Você não vai self-interest with me. encontrar algum interesse pessoal em I mim. have no self-interest with you. Eu não tenho or anybody. interesse pessoal
E nenhum de vocês, todos, nenhum de vocês. Se vocês quiserem, eu paro o Harikata. Não tem problema para mim. Não tem problema. As pessoas pensam que eu estou pagando centenas de milhares de rupias, mas eu não tenho dinheiro para pagar para a pregação. Isso está acontecendo automaticamente. A pregação está acontecendo em nome de Nityananda. E se Nityananda quiser que essa pregação acabe, ele vai me dar uma instrução. Preste atenção, você vai sair do mundo material e eu posso parar imediatamente. Ok, porque esse é o desejo, se for esse o desejo do Senhor Supremo. Então, dessa maneira, Srila Vrindavan Das Thakur vai falar de maneira pesada. Vrindavan Das Thakur Mahashaya fala de maneira muito dura. Então, para aqueles que perdem a fé no pé de lótus do Guru Pada Padma, ele diz isto. Não tem, isso demonstraria que não existe Vaishnavismo. Ele não é um Vaishnava porque ele não fala coisas doces. Uma vez vieram os devotos do Rajasthan, muitos devotos vêm até mim. Eles estão procurando por longo tempo, por aqui e por lá. Você conhece algum devoto puro? Eles foram em diferentes templos e finalmente eles ouviram de alguém. Em Godruma você pode encontrar Shandas Babaji Maharaj. Eles foram casa por casa em Godruma e não achavam. Mas finalmente uma vez eles encontraram com um devoto que estava cantando Kirtana e eles vieram até aqui. E eles expressaram. Era alguém de uma outra instituição, de uma instituição muito grande, tente entender. Eu disse, como que você conseguiu chegar até mim? Olha, Maharaj, foi quase impossível para mim. Nós ficamos aqui 3 horas correndo aqui em Godruma para procurar você. E finalmente, nós fomos de porta em porta, algum devoto indicou onde o senhor estava. E quem mandou vocês? Eu perguntei. Aí ele pôs o nome de um homem muito famoso. Entende? Falei, ele mandou vocês para mim? Sim. Ele mandou vocês para mim? Sim. Como é possível? Perguntei. Milagre. Ele jamais poderia ter mandado você até aqui. Mas acredite, eu mostrei a foto. Olha esse. Entendem? Então, esse Acharya famoso se foi e cada um deles encontrou bilhões de dólares no seu próprio bolso. Um Acharya que foi embora. Eu não vou falar o seu nome agora. Depois que esse Acharya se foi, cada um desses homens que eram associados principais encontraram bilhões de dólares nos próprios bolsos. Depois disso, eles fizeram um templo. Cada um deles fez um templo. Entende? Me mostre a foto. Eu sou o discípulo, era um discípulo de Bhama Goswami Maharaj. Depois, por conta de desejo de pratista, ele foi para o outro lado. Mas como é possível? Eu perguntei para ele, o que você disse para ele? Eu ouvi seu nome. E eu perguntei, Maharaj, você pode pronunciar algo? Se existe uma personalidade que possa falar de Harikata sem colocar citações docinhas e suaves, alguém que diga a verdade pura. E ele falou, então você pode ir para Shambhava. Como é possível? Então essa pessoa finalmente chegou até mim. Então isso para mim foi um milagre. Ele perguntou, quem é que dá Harikata sem colocar açúcar? E eu me pergunto, aqueles que são sadhus puros como Gorakshara Das Babaji Maharaj, como Bhaktisiddhanta, como Bhaktivinoda Thakur, como nosso Keshava Maharaj, se você olhasse para o rosto deles, somente por olhar no rosto deles, você poderia realizar, eles são demônios, acredita em mim. Sem perguntar, as pessoas não precisam falar. Somente para olhar o rosto, imediatamente alguém pode apontar, aquele é um demônio. Mas mesmo assim o mundo inteiro quer se render por esses falsos Vaishnavas. O mundo não quer entender. Agora, nós vamos fazer uma grande mistura, como um khichdi. Isso também é bom?
esse outro também é bom, esse aqui também é This is bom. our position. Essa é So Vrindavan a Das posição Thakur das Mahasaya, pessoas when hoje em dia. speaking, Então, Vrindavan Das Thakur after Mahasaya giving disse, so much reasoning, depois de dar much tantas explicações, de versar tanto Siddhanta, develop faith para inside desenvolver them, those who fé are not dentro do going coração to dessas obey pessoas, it at all. aqueles que não irão obedecer de uma forma They nenhuma, have taken resolution not to eles understand. tomaram uma resolução de não entender, They have taken resolution not to understand what you are speaking. de não entender o que nós estamos I dizendo. don't like to understand what Eu you não say. quero entender o que você está dizendo. I don't like to understand. Eu não quero entender. Then what to do? Então, o que Krishnadas fazer? Kaviraj Krishnadas Kaviraj Goswami expressing Daina, Vrindavan expressa Das essa Thakur Daina Mahasaya em Vrindavan Das expressing Thakur, audacity. It is our expressa belief. a audacidade. Esse é o nosso Krishnadas conhecimento. Kaviraj Goswami Krishnadas Kaviraj expressing Goswami humble attitude. expressa a Daina. humildade. And Daina. Vrindavan Das Vrindavan Thakur Das audacity. You can kick on the head. Expressa a audácia. Ele But we disse, eu don't poderia understand chutar a he is going cabeça to desses give tolos. dust particle Mas from as the pessoas não lotus estão feet entendendo que ele to gostaria de help us dar to a develop poeira our dos seus pés de consciousness lótus para level. nos ajudar a desenvolver nosso nível de consciência para compreender tudo. Mas as pessoas não conseguem entender. It is more important to understand all the Siddhanta É mais which are given importante by Sri Vrindavan entender Das Thakur o Mahasaya. Siddhanta Vichara dados por Vrindavan Das Chaitanya Thakur Mahasaya, o Bhagavata Chaitanya is a must. Bhagavata. É necessário, é If we fundamental. have failure to understand Se nós Chaitanya falhamos ao Bhagavata, entender o then Chaitanya never we can Bhagavata, come out. nunca nós vamos Guru Padma poder used to alcançar say, o sucesso espiritual. Guru those Padapadma who are costumava not going dizer, to understand aqueles que não Chaitanya vão Bhagavata, entender o Chaitanya Jaiva Bhagavata, Dharma, o Jaiva Dharma, they can never do Hari Bhajan. então, as pessoas nunca podem fazer Haribhajana. They have no time to go through Jaiva Dharma. Eles não têm tempo para ler o They are so Jaiva busy Dharma. Eles in são their tão life. ocupados nas suas vidas. They are so busy Eles estão with tão material ocupados things. com coisas Even in materiais their whole life they have gone que se na through vida Jaiva inteira, Dharma se eles Vilasa, one time. leram o Jaiva Dharma, But they nem can uma pass vez it. eles vão dizer que, They na can verdade, pass eles it. não leram, mas eles vão dar aulas sobre o A Jaiva whole Dharma. life, one time they have gone Se through uma Chaitanya única vez Bhagavatam. eles tivessem lido Chaitanya Bhagavatam, eles não leram, mas eles dão aula sobre o Chaitanya Bhagavatam. So much documents there. Existem muitos documentos. So much documents there. We are going to Nós- open your eyes, Eu poderia abrir make seus operation olhos, fazer uma so operação para você enxergar esses your Guru Padma documentos. is completely deviated from O his seu Guru Guru Padapadma se desviou do Guru Parampara, That do seu próprio Acharya is Guru. totally Esse deviated from Acharya the também track of está Prabhupada. desviado do caminho de Prabhupada Totally Bhaktisiddhanta. deviated from the track of Totalmente Prabhupada. desviado, totalmente. Now it's up to you. Agora é You go você, and commit escolha. suicide, whatever. Quer cometer suicídio espiritual, faça como But you você cannot quiser. disprove it. Mas você não pode provar que eu esteja Completely errado. deviated Nós from estamos the track provando of aqui Prabhupada, pelos from the documentos track of his que essas Gurudev. pessoas estão desviadas do But still caminho you de like Prabhupada to Bhaktisiddhanta e do caminho do próprio Guru. That is your. Mas se você quer continuar seguindo, ok, So essa é a sua escolha. last time Então, when I a última vez, gone through this Chaitanya Bhagavat, quando nós last lemos time o Chaitanya Bhagavata pela I última vez, told eu disse, about the glorification of Nityananda eu fiz a Balaram. glorificação de By Nityananda the Balarama mercy pela of misericórdia Balaram Nityananda, de Balarama one Nityananda. can glorify Guru E assim Vaishnava uma pessoa Bhagavan pode glorificar o Guru Vaishnava, o Senhor Supremo. without the keep of Nityananda. Sem a misericórdia de Nobody never Nityananda, can do preaching. ninguém pode pregar. Cheating can do. Trapacear sim, mas pregar não. Symptom is there. E qual é o sintoma? I can show you, Eu posso mostrar para I can vocês. show you that Prabhu, you develop Prabhu, você Yellow desenvolveu liver of cirrhosis going to develop. Be careful. essa doença I como already see cirrose your do face, fígado. everything. Eu já vi And seu check up, rosto, nail, chequei and suas say unhas you e digo, develop this, você está desenvolvendo jaundice. jaundice. Now it's up to you. Agora é você que deve decidir se You se like to follow my cuidar, prescription, seguir or if you o like meu to kick me tratamento, out, ou se that's você up to quiser you. me chutar. Because anyway you have money power. Você tem seu poder, I'm seu a dinheiro, penniless sua... beggar. Eu sou um mendigo I can stay sem um tostão. anywhere. Eu posso ficar em You qualquer test lugar. Me I can teste. stay anywhere. In the Posso ficar em station, qualquer lugar, até na estação here, de trem. anywhere I can Em stay. qualquer lugar eu poderia dormir. Under a tree, Embaixo de uma I árvore. stayed already. Eu já Not fiquei that I'm embaixo de passing árvore. lecture. Eu não estou Any falando da boca situation, para fora. I can make up myself. Em qualquer situação eu posso I need not depend upon suportar. anyone. Eu não dependo de Somehow ninguém. I can. Nunca dependo de ninguém. De alguma maneira eu me So viro. this way, it's up to you Então, to é accept sua that escolha prescription, aceitar follow a prescrição, instruction, o protocolo it's up que eu to you. dou. Seguir a I minha cannot instrução é put sua pressure escolha. Eu on não you. posso pressionar ninguém. It's up to you. É você quem escolhe. So Então,
Krishnadas Kaviraj Goswami Krishnadas Kaviraj Goswami expressed humble attitude, expressou uma atitude and humilde Vrindavan e Vrindavan Das Das Thakur wanted to express audacity. This is our expressou audácia. opinion. Speaking, both Essa é of a them, nossa opinião. Mas ambos, disse Prabhupada their Bhaktisiddhanta, condition is very high. a condição e a misericórdia deles é muito Krishnadas Kaviraj elevada. Goswami, Até Krishnadas Kaviraj there is some Goswami, risks. existe algum risco, porque Krishnadas Kaviraj Goswami fala de maneira tão humilde que as pessoas falam, então ele mesmo diz que ele é inútil, So better we cannot follow him. então não vamos segui-lo. And Krishnadas Kaviraj Goswami E Krishnadas Kaviraj Goswami, Vrindavan Das Thakur Mahasaya, dust diz particle from his lotus feet. que ele iria nos dar a And if poeira I dos can seus get pés de those lótus. particles Se eu from puder Lord, receber maybe a my poeira dos dirty seus pés de lótus, conception talvez a can minha change, concepção and suja I can mude realize e eu possa practical. realizar algo prático So, do ponto de vista espiritual. all the glorification Então of todas as Chaitanya glorificações do Mahaprabhu de is Chaitanya like Mahaprabhu infinity ocean. são como um oceano Chaitanya infinito, Charita Adi Anta Nahi Dekhi. Where is the starting, where is the end? aonde I começa, cannot onde acaba, eu find não posso any encontrar clue of nenhuma Chaitanya Charita. chave do Chaitanya. Endless ocean. Charitamrita é um oceano infinito, Like one wooden doll como made of wooden. uma porta feita de madeira. Somebody, I don't Uma know boneca how feita de this madeira. doll is dancing. Então como é possível que uma boneca de madeira What dance? our Kunti Devi wanted to say. Nossa Kunti Devi Natu disse, natu dharo yatha. In small boy we used to say. quando nós éramos crianças, nós poderíamos dizer, Puppet, they're fighting. como que aqueles aquelas marionetes brigam e falam? Small boys. Nós éramos crianças e But now assistíamos. advance. We had Mas this kind agora, of facility. We used to nós do tínhamos swing esse tipo lila, de coisa, nós color fazíamos festival, enjoying, brincar so com nice. o lila It do is very balanço, good o to festival develop das your cores. conception. Isso é bom para Heart, your desenvolver heart alguma Now, concepção, one baby o is seu growing coração up pode with abrir. mobile. Mas agora as crianças crescem com o They celular na become mão. intelligent, but Eles até se tornam inteligentes, porém, intelligent, but material intelligence. com uma inteligência material. You can find one Você Japanese pode boy encontrar um rapaz so japonês. intelligent that Eles são even tão you cannot inteligentes que find one você such intelligent in the whole não world. encontra pessoas mais But inteligentes in no my mundo opinion, inteiro, mas they na minha are not opinião, intelligent. eles não são Japanese inteligentes. boy. Os meninos do Japão. 8 digit, right? Multiply by 8 digit. Eles multiplicam can speak números de 8 quicker. dígitos vezes números de 8 They are dígitos not e going dão to imediatamente a calculate. 8 resposta. digit multiply by 8 digit. They can immediately. Imediatamente eles dão o resultado de tão inteligentes. But that is not intelligence. Mas isso não é inteligência. But a man Um who homem is growing up in this our devotional society que esteja crescendo growing na up, nossa sociedade is growing devocional, up ele está with crescendo the conception uma of concepção de que Bhagavan. o Senhor Supremo, Is growing love for Bhagavan, Bhagavan. ele vai desenvolver amor Prabhupada para o Senhor speaking, Supremo. Então, all Prabhupada credit, diz, todos Prabhupada os speaking, all créditos, credit should be Todos os there créditos for those estarão lá God-loving people. por aqueles que amam Deus. All credit should be there Todos aqueles for those God-loving people. Vão Not for receber those demons. mérito ou bênçãos aqueles que amam Deus, não os demônios. So, Prabhupada we in disse. the childhood boy, Então, nós quando éramos Puja, crianças, no Durga Puja, the por 7 exemplo, and 10, 20 days we are a watching when gente Durga celebrava Puja 10, comes 20 dias, ficávamos esperando por 10, 20 dias, Ananda. quando vai Oh, chegar a so Ananda. We are going traveling all around. Nós vamos andar para todos os This way. lados, vendo os pandals, So we had this as kind of life. representações do Durga Puja. Very Eu tive uma vida como small essa boys. quando eu era criança, quando So, nós éramos we don't crianças. understand how this puppet Então, nós não entendíamos como que os talking with each bonecos other. conversavam um com os But there is outros. one man Mas tinha um who homem is sitting, but que he's está speaking sentado, inside. mas ele está falando, His lip is not moving. a boca dele não It's se called move. Sorokshepam. Ele é chamado de In Sorokshepam, Bengali, you say o Sorokshepam. ventríloco. I know, he is going to speak, but Ele lip fala, not mas sem moving. mexer a boca. Inside. Por dentro da boca We ele don't fala. understand. A gente não sabe como. This way, Dessa Kunti Devi maneira, speaking, Kunti Devi diz, that a natu dharo yatha. Like a puppet como is um automatically boneco dancing que está how, dançando but automaticamente, somebody como? there behind Mas the existe screen alguém atrás who is going to da make tela them dancing. que vai fazê-lo dançar. So কাষ্ঠের পুতুলি যেন কুহকে নাচায় এই মতো গৌর চন্দ্র মোরে যে বোলায়. By the mercy of Nityananda, I am Pela sitting misericórdia de Nityananda, estou and sentado Gauranga e Mahaprabhu Gauranga make me Mahaprabhu
give me me inspiration deram a according to that I'm speaking. inspiração, e de acordo com isso eu estava falando. Srila Krishnadas Kaviraj A mesma Goswami coisa o told. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami disse. Same thing our Rai A mesma Ramananda coisa told. Rai Ramananda disse. Prabhu speaking, well, O Prabhu disse, sim, the reason for why I'm a razão coming pela so qual long eu vim distance, now vim de successful. tão longe I am going to know all Siddhanta Vichar. é para saber todo o Siddhanta Vichar de você, Mahaprabhu disse. A razão pela qual viajei tanto essa distância para chegar até você era para ouvir todo esse Siddhanta pelo conselho de Sarvabhauma Bhattacharya. E agora eu estou muito grato por a Sarvabhauma. Agora eu vim de longe para encontrar você. E minha vinda alcançou sucesso porque eu ouvi todos os Siddhantas secretos. O que quer que eu quisesse saber, agora eu entendi. E agora eu tenho esse conhecimento. Mas Rai Ramananda diz, você está me trapaceando. Ó Senhor, ó Prabhu. Ele diz para Mahaprabhu no final do diálogo deles. Eu sou o instrumento e você é aquele que toca o instrumento. Existe um violão e alguém tem que tocar esse violão. O violão pode estar lá. Mas Rai Ramasai diz, ó Senhor, você vai escolher tocar um instrumento. Você está ouvindo diante de mim, você está falando dentro de mim. Você está sentado na minha frente ouvindo tudo que eu digo, ao mesmo tempo que você pronuncia tudo dentro de mim. É por isso que finalmente, esse foi o comento de Krishnadas Kaviraj Goswami. De Krishnadas Kaviraj Goswami. Então ele comentou Rai Mukhe Bhakta. Rai Mukhe Bhakta Swayam Gaur Rai. Swayam Gaur Rai. Rai Ramasai diz, ele está falando, mas Gauranga sentado no seu coração estava pronunciando aquelas palavras. Rai Ramananda estava falando, mas Gauranga Mahaprabhu sentado no seu coração estava pronunciando aquelas palavras. Então, da mesma maneira, eu estou falando, eu não sei como estou falando. O Harikata é assim. Quando você tem vaidade, eu estou dando Harikata, então você é como um urso, como um cachorro. Você é um urso, um comedor de fezes. Ninguém pode falar Harikata. O Harikata vem como uma erupção vulcânica, automaticamente. Quando você está 100% inclinado aos pés de lótus do Guru Varga, eles veem nossas fraquezas. Eu estou observando e esperando quando eles vão me dar uma gota de misericórdia sobre mim. Eu estou esperando pela sua misericórdia. Então, a misericórdia está automaticamente esperando por você. Mas é nosso erro. É o nosso erro. E é por isso que nós não recebemos misericórdia, porque a misericórdia está esperando. Eles são o reservatório de todo o Amrita. Então, é nossa culpa sermos incapazes de beber uma gota de misericórdia. Então, pronunciar a verdade absoluta significa que você tem humildade. Falar a verdade absoluta significa que você tem 100% de humildade. Humildade que não está interessada em Lava Pudipratista. Mas as pessoas vão interpretar isso mal. Veja. Eles gostariam de fazer você de tolo. Então lá você pode ir, é um lugar muito bom. Não. Não venha até mim, vá até lá. Um Baba, Paramahamsa, gostava muito de mim e gostava muito de Guru Maharaj. Ele ficava no Radha Kunda. Eu não sei se ele está vivo ou morto agora. O nome dele era Nanda Gopal. Ele escreveu uma glorificação sobre o meu Guru Maharaj. Eu fui até lá. Ele me conhece, eu sou minúsculo, mas ele é um grande Vedanta Acharya. E ele estava agindo como um professor dessa instituição, que eu não quero mencionar. Então, de qualquer forma, ele estava vivendo a sua vida sob as bases de Madhukuri Bhiksha. Se alguém vem com fruta, ele diz, não.
Eu não posso aceitar. Externally he is from Radha Kunda. Externamente ele está no But I Radha know it Kunda, for sure. mas eu sei por certo. He used to, whenever people guys to me, Como as Maharaj, I like pessoas to vinham falar com ele, ele dizia, Maharaj, não, vá lá, You não go precisa vir there. falar comigo, não faça perguntas para mim, vá lá. I'm nothing. Ele sim é que é bom, eu não sou ninguém. Ele trapaceava as pessoas assim. Eu gostaria de aprender algo com o senhor, diziam para ele. Diziam, não. Existem muitos acharyas que vieram. Fale com eles, ele respondia. Eles vieram aprender algo dele. E esse senhor respondia, esse devoto respondia, eu não sei nada. Naquela época eu ficava sem eletricidade, sentava e escrevia a vida dos acharyas. Assim eu poderei aprender algo de você, e assim eu poderei fazer negócios, pensa a alma condicionada. Eu posso dar Harikatha e ganhar dinheiro. Eu não sei nada. Você vai para qualquer outro lugar. Quem lhe mandou até mim? Eu não sei nada. Então é por isso que qualquer pessoa vem. Essa pessoa será como trapaceada. Vamos dizer para ela, não venha até mim. Mas depois disso, se as pessoas tiverem algum desejo genuíno, eu posso encontrar tempo. Caso contrário, não posso dar tempo algum. Eu conhecia esse Baba. Alguns devotos, ele escreveu uma carta para o meu Guru Maharaj. Eu publiquei essa carta quando eu era editor naquela época. Ele é um grande pandita. Ele mantinha a vida de tal maneira para que o seu conhecimento não diminuísse, não caísse. Aqueles que gostariam de manter suas posições estáveis no bhajana, isso é algo secreto. Aqueles que gostariam de se estabelecer, então, o que significa isso? Que ninguém iria cair, eles estariam estáveis. Eles não gostariam de depender de ninguém. Kim duswam sadhunam vidusam kim apekshitam kim akaryam kadarjanam dustajyam kim dhitatmanam. Someday I can explain, you can. Um dia eu vou explicar este verso e vocês vão entender. É por isso que o conhecimento de algumas pessoas está sempre brilhante, queimando, incendiando. Então, eu posso dar um exemplo material. Vocês já ouviram o nome de Chanakya Pandita? Às vezes eu menciono ele. Então, uma vez um homem foi tentar aprender algo dele, alguma informação. E naquela época era quase de noite. E ele foi. Ele ficou em algum jardim ou numa floresta. Do lado de fora tinha água. Ele não tinha nada no banco depositado. Então esse homem veio. Depois de vir, ele disse, eu vim aqui para aprender algo de você. E o sábio respondeu, sente-se. Então, ele apagou uma lâmpada e acendeu outra. Tente entender o que eu estou falando. Tente entender meu ponto. Duas lâmpadas de óleo estavam lá, similares, muito parecidas. Uma lâmpada e a outra lâmpada. Quando esse homem veio, ele colocou fogo nessa outra lâmpada e apagou a de cá. Depois disso ele falou, depois que ele terminou de falar, ele queria ir embora, ele perguntou, tem uma dúvida, que dúvida? Quando eu vim aqui, eu vi que tinha uma lâmpada acesa. Por que você apagou aquela lâmpada e acendeu outra? Por quê? Eu tenho uma dúvida sobre isso. As duas eram iguais. Ele disse, essa lâmpada foi dada pelo rei para eu fazer serviço para ajudá-lo. Eu uso a lâmpada dele. E agora você veio para motivos pessoais, então eu não posso usar a lâmpada que o rei me deu. Agora eu estou pondo a minha própria lâmpada para responder você. Vejam que tipo de integridade. São
tão conscientes Even eles são, they tão don't like to cuidadosos. take even one single penny Eles não from you aceitariam for nem their personal purpose. centavo de você para Because they know motivos it pessoais, can porque eles become sabem que isso a pode se bondage tornar for you. como uma They can amarra para accept, mim. but with Yukta Eles Vairagya, podem no attachment. aceitar, mas eles têm Yukta Vairagya, eles não têm apego nenhum. One man, Então, um purposely, homem, de propósito, I intencionalmente, never call anybody. eu In nunca my o chamei, life, all nunca automatically chamei come. ninguém. Na minha vida, todo mundo veio He identified automaticamente. himself as scientist Então, from South existia uma India. pessoa que veio se identificando como um cientista do Unnecessarily sul da hearing Índia. Harikatha, E de repente ele he estava accepted one ouvindo guru and Harikata, thrown that guru. aceitou um guru, depois rejeitou seu After that guru, coming, depois veio até mim. automatically, I never invited. Automaticamente, eu nunca It's tinha coming and showing so convidado. much respect Ele veio e anything. mostrou muito He also came respeito, here. tudo. Ele veio até aqui. 1 or 2 days here also. 1 ou 2 dias ele After esteve that, aqui. Então, when depois he finds disso, that quando Baba speaking this way, ele entendeu que eu falava dessa maneira, it's big problem for me to digest. ele falou, eu não consigo digerir tudo We isso, é um never ask problema. any donation. Nós nunca pedimos nenhuma doação. We give prasadam, we Nós damos spend money prachada, for him. nós gastamos dinheiro para Gosala, ele. children, everything. Ele foi para Goshala com seus filhos, He took decision to Ele give some decidiu amount of money me dar algum for dinheiro the project, para o projeto da escola. and that also for committee. I am not taking. E isso também vai direto para o comitê, eu não pego nada meu After mesmo. Sunday, when he reached home, E depois que ele chegou em casa, after that, depois disso, there is some opponent party. tinha Those who algum are against partido me, oponente que they são wanted contra to attack mim. him. Eles quiseram So atacá-lo. he took decision to kick me out. Ele He tomou a immediately decisão de me ring one chutar. of our devotee. Imediatamente um Whatever dos nossos donation I have given, devotos immediately you give me disse, that. eu disse para ele, devolva a doação que ele me fez. So immediately I told Imediatamente. him immediately give back. Imediatamente devolva a doação. Eu não posso aceitar. Immediately. Imediatamente. Follow. Entendem? Because I don't care. Porque eu não me Any rich importo. man. Eu não quero saber se alguém é rico ou não. If I care, Se eu me I importasse can com lose isso, my eu power. poderia perder meu poder Guru espiritual. Padma, Prabhupada Guru cannot give power. Prabhupada não me daria um poder. Prabhupada is not so foolish, can give everywhere. Prabhupada não é tão So, by tolo the que vai dar mercy of tudo em todos Bhagavan, os lugares. Então, If our society can do pela this, misericórdia seva, do this, Senhor that's okay, Supremo, very good. a nossa sociedade pode We fazer can do este ou some aquele seva, e isso é muito Anyway, bom. we are trying our Nós best estamos tentando da to melhor Vani maneira Seva. para fazer That is Vani also Vani Seva. Seva. Isso também é If Vani it is the Seva. approval of Nityananda, Então, se isso é aprovado por Then Nityananda, ok? otherwise can see. Caso contrário, So, você pode ver. Power Então, o and poder, Vamandev also, small Vaman, Vaman avatar. He also como por exemplo no caso de Vamana Bali Avatar, que tem seus passatempos com Bali Maharaj. Yadrichalavena santustasya teyaha vardhati. Those were always depend upon Aqueles que dependem sempre Bhagavan. de Bhagavan, o Today Senhor I can take Supremo. 2 chapati or not. That Hoje, depends se eu vou upon tomar Bhagavan. 2 chapatis ou That was não, my vai life depender de in você. Vrindavan. Essa foi minha vida em That Vrindavana, was de my Shambhava. life in Vrindavan. Eu vivi isso em Vrindavana. If it is the desire of Bhagavan, Então, se for desejo do Senhor Supremo, if it is the desire of Bhagavan, se for then I desejo can do get Senhor some Supremo, chapati. então eu posso receber algum chapati hoje. If it is not the desire, okay, I Se can não for o fast. desejo do Senhor Supremo, eu posso Water and jejuar. little candy Como there, okay. água If it is the arrangement of Bhagavan, I can take. e um pouco de açúcar. Se for o arranjo do Senhor, eu aceito. Many times it happens so. I wanted to Muitas vezes aconteceu. get, but Bhagavan disposed. Eu queria alguma coisa e o Senhor e Krishna Unknowingly, não I wanted negou, to ou o reach New contrário. Gokul to get some Uma vez eu Diksha. quis chegar I was até doing Nova Jurassic Gokula. Forest Parikrama. Eu estava fazendo um parikrama da I floresta. was, so I thought, Então there pensei, I think some town, lá existe uma cidade New Gokul. chamada Nova I Gokula. wanted to get some Diksha from there. Então eu quis There is tomar only alguma Yamuna coisa and de lá, Yamuna porque road, lá no population, nothing. só But passa o if I- Yamuna e não tem when muita I wanted to população. go Então quando eu a fui little lá, distance, um pouco mais some longe, problem happened, um problema aconteceu. and I could not go there. Eu não pude alcançar esse lugar, chegar lá. I could not go there. Eu não pude chegar lá. I came back. Eu I gave voltei, my energy. I dei came toda a back. minha energia, fiquei After cansado. that, I took information. Oh, Não, eu nem this disse is fiquei New cansado, Gokul. isso eu dei toda a minha energia. I mean, they Ah, wanted to lá é Nova insult Gokula. Sanatana Gosai. Ou seja, eles They queriam like to make some insultar Sanatana competition Gosai, with fazer old uma Gokula. competição Old com a Gokula, velha Gokula. Gokula. O que Like significa Mayapur. velha Gokula e It is Nova the Gokula? original Como Mayapur. Mayapura? To speak, it is new Mayapur, it Dizer is que isso é old Nova Mayapur, Mayapura it is ou offensive. velha Follow. Mayapura é ofensivo, Mayapura é eterna. To speak this way,
Fala dessa maneira que a nova Mayapur e a velha Mayapur é ofensivo. Então, sem saber, eu cometi erros aparados. Eu não sei. Então eu voltei e não aceitei nada. Então, porque eu dependo do Senhor Supremo. Se o Senhor vai arranjar isso, ok. Eu posso continuar fazendo meu seva. Então, como por exemplo uma boneca de madeira que está dançando e alguém está manipulando ela por trás, ninguém consegue ver. Da mesma maneira, a Gauranga Mahaprabhu, a Nityananda, eles me fazem dançar. Então, em primeiro lugar, Vrindavan Das Thakur Mahashaya diz: Sarva Vaishnave Pair Kohir Namaskar. Eu quero prestar reverências aos pés de lótus de todos os Vaishnavas. Minha própria Guru Padma dizia: aqueles que já são Vaishnavas, no futuro, aqueles que vão se tornar Vaishnavas, já antes de tudo, eu presto reverências a todos estes. Aqueles que se tornarão Vaishnavas só no futuro, mesmo assim eu presto reverências para ele, dizia Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Essa era a humildade, o grau de humildade. Então, ao mesmo tempo, não me compreenda mal, eu nunca quis insultar nenhum Vaishnava. Se ocorreu isso, se ocorreu pelo desejo de Prabhupada, eu falo de maneira pesada, isso é para os não devotos. Mesmo em sonho, eu jamais poderia insultar um Vaishnava. Se você me entender mal, você pode ir embora. É sua escolha. Tudo depende de você. Tudo bem e tudo mal. E ao mesmo tempo você não vai se render aos meus pés de lótus, você vai interpretar uma cena, eu sei muito bem. Então você vai guardar o bem e o mal nas suas mãos. O que eu posso ter a ver com isso? Mas quando você dá toda a responsabilidade da sua vida para mim, eu prometo que eu posso tomar essa responsabilidade. Se você quiser depender 100% de mim, aí eu me responsabilizo pela sua vida espiritual. Caso contrário, se você viver aqui com uma meia submissão, eu não posso fazer nada. Metade. Sarva Vaishnaver Paye Kori Namaskar Iti Aparat Kicho Nauka Amar. I never like to develop any offense. Nunca quis desenvolver nenhuma ofensa aos pés de lótus de Guru Vaishnava. If I find somebody going to insult Guru Vaishnava, se eu encontro alguém que quer insultar o Guru Vaishnava, imediatamente eu devo responder. Essa é a instrução de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, se você acha que alguém pode... Se alguém insultar o nosso Guru Varga, eu vou responder. Você pode até ir embora, eu não tenho objeção. Você pode ir embora, eu não tenho problema. Então, agora Vrindavan Das Thakur Mahashaya diz: Então, agora Vrindavan Das Thakur Mahashaya quis chamar nossa atenção, preste atenção plena, porque agora eu vou narrar, eu vou glorificar Chaitanya Mahaprabhu em qualquer dos seus passatempos, com todos os seus bhaktas, seus devotos. Here and there, Prabhu doing lila with devotees. Now I am going to describe all this. Please. Agora o Senhor faz os seus passatempos com todos os devotos e eu vou escrever tudo isso. Por favor, me dê sua atenção. Vivido Chaitanya Lila Anande Dham. All different kind of Chaitanya Lila. Todos esses tipos de Chaitanya Lila são fonte de grande Ananda, mas isso pode ser dividido em três partes. A primeira é Adi Lila, depois a Madhya Lila, depois a Antya Lila. Isso nós podemos estabelecer. Dizer. Os textos ligados a Adi Lila estão então depois o Madhya Lila você, quando Mahaprabhu toma sannyasi, então Antya Lila é o passatempo exclusivo de Mahaprabhu,
quando ele só se expõe para os devotos mais puros e elevados. Radha Bhava. Ele expõe a sua Radha Bhava, a sua Manjari Bhava, a sua Gopi Bhava. That was the last point. Esse foi o ponto So final. all Chaitanya Lila Então todo o Chaitanya can be Lila divided pode ser into three dividido em parts. 3 partes. One, Uma we say Adi nós Lila, chamamos de Adi Lila, depois another is Madhya Lila, Madhya and the Lila e last depois one is Antya Lila. Anta Lila. Trivido Chaitanya Lila, Anandir Dham, Adi Khando, Madhya Khando, Sesh Khando Nam. Follow. Você Adi está acompanhando? Madhya, Adi Madhya Anto, Sesh Khando. These are the three parts. São essas 3 partes. Today onward, we can go on E agora, speaking about this nós poderemos falar as per sobre the isso instruction of para a instrução de Vrindavan Das Thakur Mahasaya, who is our Gauriya Guru. sobre a Now, nossa guia first of ligada ao all, Gaudiya Vrindavan Guru Das Varga. Thakur Mahasaya, Então, following em the primeiro lugar, same Vrindavan Das Thakur Mahasaya principle. Or I would say, segue os mesmos Krishnadas Kaviraj princípios. Goswami Krishnadas Kaviraj wanted Goswami to follow quis the same principle seguir o mesmo as princípio de was Vrindavan Das done Thakur. by Srila Aquilo que Prabhupada. foi escrito por Vrindavan Das Mahasaya Thakur. speaking, Vrindavan Das well, Thakur Mahasaya by the diz, order of pela ordem Nityananda, I de wanted to Nityananda, eu quis escrever estas coisas. by chance, if Mas I por write and acaso, finally I cannot complete the Se eu writing, escrever e não puder people completar cannot essa know. escrita, as So pessoas não vão entender. as a formula, Então é like melhor mathematics produzir uma mathematics fórmula matemática, como like uma fórmula mathematics matemática. I like to speak the Eu all in gostaria de detail. dizer After that, tudo if I em get time, detalhes. if Depois, se eu tiver tempo, enough life, then I eu can. poderia, So, se eu tivesse vida suficiente, eu Sutra, poderia. like Vedanta. Vedanta Sutra means Então, sutra, como Vedanta Sutra, o que significa? deep Quando uma philosophical meaning. palavra sozinha tem vários significados It is filosóficos. actually Chachara Solo. 4 months over. Já passaram-se 4 meses. Now 5 months half gone. Agora meio mês já se interaction foi. going on. Então houve essa interação, 4 months essa... gone. Because 1 month you can no. Então um mês se foi. You have to calculate. Você tem que calcular. So we are Então, trying to clarify. nós estamos Because tentando if you have no esclarecer, porque conception se of você não what tiver is jiva, concepção do que é a jiva, karma, do que é kala, o karma, do que Bhagavan, é kala, time, then do que é o Senhor what you can Supremo, understand? o que você Can quer understand nothing. entender. Você não vai conseguir entender You nada. can understand nothing now. Você não vai conseguir entender That's why nada. we'll have to clarify. Então é por isso que nós temos que esclarecer esses pontos. First of all, you have to clarify Em primeiro what lugar, you você mean precisa by esclarecer o que karma, significa kala, tempo, karma, Maya, Maya, Jiva, Ishvara, all. Jiva, todos esses Otherwise fatores useless. da realidade You cannot material e universal. Caso So, contrário, é inútil, você não vai entender nada. Every week two, Então, a cada every dia, two, na? So 18 means how many weeks? You can calculate. você pode calcular. 9 weeks. 9 Nine semanas, weeks. seriam 9 9 semanas. weeks mean 9 semanas significa more than 2 months. mais de 2 meses. More than 2 months. Mais de I mean, 2 meses. 2.5 months over. 2 meses e meio, quando 2 meses e Anyway, meio let me acabam. see. De qualquer What maneira, is você the tem que desire ver qual é o desejo Gauranga Mahaprabhu. de Gauranga Nityananda. Mahaprabhu So, Nityananda. first of all, in gist, Vrindavan Das Thakur Então, em Mahasaya primeiro lugar, em wanted to disso, Vrindavan clarify Das some Thakur points. Mahasaya quis esclarecer esses pontos. After that, the time permit, he can Depois, speak se o all tempo in permitir, details. ele vai Now he's pronunciar going tudo em to detalhes, mas agora specifically going to point out some. Adi Khande Pradhanatha Vidyar Vilas. After taking birth, Mahaprabhu depois de taking nascer, education lila, Mahaprabhu Vidya lila. passou para os seus passatempos de Vilas. educação. Madhya Vidya Khando Vilas. and the middle Khando, Sri Então, Chaitanya no Madhyakanda, Kirtan Shri Chaitanya Kirtan manifesting Prakash, himself ele as manifesta a si mesmo Sankirtanai como Kapitaro. o pai do Sankirtan, Nityananda no canto dos santos nomes, And Nityananda the end Gauranga. part E, por dealing with fim, the mood of aquilo que tem a ver com o Sri humor Krishna de Shri Chaitanya Krishna Mahaprabhu, Chaitanya sannyas. Mahaprabhu como sannyasi. Seskonde Sanyas Rupe Nilachale Sthiti Nityananda Sthane Samarpiya Gaura Khiti. All responsibility Todas given essas in the hand responsabilidades foram of dadas nas Nityananda. mãos de Nityananda. You will have to take care. Now I am sitting sannyas, I cannot go. This way, Então, dessa maneira, Sheskonde Sanyasi Rupe Nilachale Sthiti Nityananda Sthane Samarpiya Gaura Khiti. By giving all the responsibility então to dar Nityananda. todas as responsabilidades a Nityananda, tome, fiquem com ela. Now we are going to Então, start agora from nós the vamos beginning. começar I mean the desde o Leela now começo. starting. A Leela agora Navadvipyache começou. Jagannath Misravar
Vasudev prayate ho sadharma tatpar. Now going to start introduction. Agora nós Going vamos to identify with para o Jagannath interesse Mishra. mínimo, He is going to nós compare with Vasudev and wife Jagannatha Mishra será Sachimata, comparado com Vasudeva e Satimata. Patipata, Satimata é comparada, pode ser comparada a Devaki. Sei Jagannatha. And Sri Gauranga, the Supreme Lord, Então ele, appeared Gauranga, o Senhor in the Supremo, womb of apareceu no that ventre Sachimata. de Satimata. Tan Garbhe Avatirna Hailas Narayan, Sri Krishna Chaitanya Nam, Sangsar Bhushan, who is the vitals of all vitals. Então esse é o ponto vital de todos os pontos vitais. Essa é a vida de todas as vidas. Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bhunam Javidadati Kamanam Tam Atmastam Jam Anupassanti Dhiraha Tesham Shanti Nayetoresham. Follow. Entende? This is condition. Essa é a condição. Hoje nós vamos ter que parar por aqui, porque eu tenho outros sevas. Vaigunno Kito Kalito Paishunno Brona Pirito Dainarnava Nimagnaham Sri Chaitanya Vaidyamasraya Vancha Kalpatarusik Vasinda Patitanam Pavana Bhavishna Pyo